As mensagens dos três anjos. Capítulo 5. O anjo de Apocalipse 18. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas. Porque já Deus julgou a vossa causa, quanto a ela. Apocalipse 18, versos 1 a 5 e 20. A mensagem do anjo de Apocalipse 18 está intimamente relacionada com as mensagens dos três anjos de Apocalipse 14. À medida que as três mensagens são proclamadas nos dias finais da história da Terra, um poder e uma glória especiais acompanharão a sua proclamação, quando o anjo do capítulo 18 se une ao último grande trabalho, e esse trabalho se torna num alto clamor. Contexto histórico. Vi anjos, no céu, que iam apressadamente de um lado para outro. Desciam à terra, e subiam de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Depois, vi outro poderoso anjo comissionado para descer à terra e unir a sua voz com o terceiro anjo, e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e, quando ele desceu, a terra foi iluminada com a sua glória. A luz que precedia e que seguia este anjo penetrou por toda parte, enquanto ele clamava poderosamente, com grande voz. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível. A mensagem da queda de Babilônia, dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm estado a entrar nas igrejas desde 1844. A obra deste anjo surge no tempo certo e une-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, à medida que esta se intensifica e chega a tornar-se num alto clamor. E o povo de Deus está preparado para ficar firme na hora da tentação que, em breve, deve enfrentar. Vi uma grande luz que repousava sobre eles, e uniram-se na mensagem, e destemidamente proclamavam, com grande poder, a mensagem do terceiro anjo. Foram enviados anjos para ajudar o poderoso anjo do céu, e ouvi vozes que pareciam soar por toda parte. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Esta mensagem parecia ser uma adição à terceira mensagem, e uniu-se a ela, como o clamor da meia-noite se uniu à mensagem do segundo anjo, em 1844. A glória de Deus repousou sobre os santos, pacientes e expectantes, e eles, corajosamente, deram a última advertência solene, proclamando a queda de Babilônia, e chamando o povo de Deus a sair dela, para que pudesse escapar do seu terrível destino. A luz que foi derramada sobre aqueles que estavam à espera penetrou por toda parte, e os que, nas igrejas, tinham alguma luz, que não tinham ouvido e rejeitado as três mensagens, responderam à chamada, e deixaram as igrejas caídas. Muitos tinham chegado à idade de responsabilidade pessoal desde que essas mensagens tinham sido proclamadas, e a luz resplandeceu sobre eles, e tiveram o privilégio de escolher a vida ou a morte. Alguns escolheram a vida, e tomaram posição com os que estavam à espera do seu Senhor e que guardavam todos os seus mandamentos. A terceira mensagem devia fazer a sua obra, todos deviam ser provados por ela, e os que fossem preciosos deviam ser chamados a sair das corporações religiosas. Um poder convincente movia os sinceros, enquanto a manifestação do poder de Deus atemorizava e restringia os parentes e amigos, e eles não ousavam, nem tinham poder para, entravar os que sentiam a ação do Espírito de Deus sobre si.
O último chamado é levado até aos pobres escravos, e os piedosos entre eles derramavam os seus cânticos de arrebatadora alegria ante a perspectiva da sua feliz libertação, e os seus senhores não podiam impedi-los, pois o medo e o espanto conservavam-nos em silêncio. Grandes milagres eram operados, doentes eram curados e sinais e maravilhas seguiam os crentes. Deus estava na obra, e cada santo, sem temer as consequências, seguia as convicções da sua própria consciência e unia-se com os que guardam todos os mandamentos de Deus, e, com poder, proclamavam amplamente a terceira mensagem. Vi que a mensagem do terceiro anjo devia terminar com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Servos de Deus, dotados de poder do alto, com o seu rosto iluminado, e resplandecendo com santa consagração, saíram para cumprir a sua obra e para proclamar a mensagem provinda do céu. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam à chamada, e os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas, assim como Ló tinha sido precipitadamente retirado de Sodoma, antes da sua destruição. O povo de Deus foi preparado e fortalecido pela excelente glória que sobre ele repousava em grande abundância, preparando-o para suportar a hora da tentação. Ouvi, por toda parte, uma multidão de vozes que dizia: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra com a sua glória. Predisse com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo, e, em alguns países, houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Porém, isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi lançada, no derramamento do Espírito Santo no início da pregação do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada no seu final para o amadurecimento da seara. Esforcemo-nos por conhecer melhor o Senhor. A sua chegada é certa como o aparecimento da aurora. Virá até nós como a chuva temporã no inverno ou os chuviscos chuva serôdia que, na primavera, regam a terra. Oséias 6, verso 3. Alegrem-se e façam festa em honra do Senhor, vosso Deus, ó habitantes de Sião. É Ele que, a seu tempo, vos dá a chuva temporã de outono e a chuva serôdia da primavera, como antigamente, e que faz cair os aguaceiros. Joel 2, verso 23. Deus diz: nos últimos dias, espalharei o meu espírito sobre toda a humanidade. Todos aqueles que chamarem pelo Senhor serão salvos. Atos 2, verso 17. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã, no início do Evangelho, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia, no seu final. Eis aí os tempos do refrigério, que o apóstolo Pedro esperava, quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Atos 3, verso 19 e 20. Servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro, para proclamar a mensagem do céu. A advertência será dada por milhares de vozes em toda a extensão da terra. Haverá prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu, à vista dos homens. Apocalipse 13, verso 13. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. A semente foi semeada, e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido a sua influência.
Todavia, muitos dos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade, ou de lhe obedecer. Agora, os raios de luz penetram por toda parte, a verdade é vista na sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número colocasse ao lado do Senhor. Tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A terra será cheia com o conhecimento da salvação. As profecias do capítulo 18 de Apocalipse cumprir-se-ão em breve. Durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo deve descer do céu, que tinha grande poder, e a terra deve ser iluminada com a sua glória. Versículo 1. O Espírito do Senhor vai abençoar tão graciosa e universalmente os instrumentos humanos consagrados que homens, mulheres e crianças abrirão os seus lábios em louvor e testemunho, enchendo a terra com o conhecimento de Deus e com a sua glória incomparável, tal como as águas cobrem o mar. Aqueles que mantiveram a sua confiança firme do princípio ao fim estarão totalmente despertos durante o tempo em que a mensagem do terceiro anjo é proclamada com grande poder. Durante o alto clamor, a Igreja, ajudada pelas providenciais intervenções do seu glorioso Senhor, espalhará tão abundantemente o conhecimento da salvação que a luz será comunicada a todas as cidades e vilas. A terra será cheia com o conhecimento da salvação. O renovador Espírito do Senhor terá tão abundantemente coroado de sucesso os instrumentos intensamente ativos que a luz da verdade presente será vista brilhar por toda parte. Representa a voz do povo de Deus. João viu outro anjo descer do céu, que tinha grande poder, e toda a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse 18, verso 1. Esse trabalho é a voz do povo de Deus a proclamar a mensagem de advertência ao mundo. Ter-nos-á Deus, através de João, dado luz relativamente às coisas que devem acontecer no que resta de tempo precisamente no fim? Então, com a pena e com a voz, devemos proclamar essa mesma mensagem ao mundo, não num sussurro tímido e indistinto. O anjo de Apocalipse 18 une-se ao terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo deve ser apresentada com poder. O poder da proclamação das primeira e segunda mensagens deve ser intensificado na terceira. No Apocalipse, João fala de um mensageiro celeste que se une ao terceiro anjo. Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz. Apocalipse 18, versos 1 e 2. Corremos o risco de anunciar a mensagem do terceiro anjo de forma tão indefinida que ela não impressione as pessoas. São introduzidos tantos outros interesses que a verdadeira mensagem que devia ser proclamada com poder se torna tímida e fica sem voz. A mensagem do terceiro anjo aumenta em força e poder. O terceiro anjo, que voa pelo meio do céu e que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, representa o nosso trabalho. A mensagem não perde nada da sua força durante o voo do anjo para frente, porque João vê que ela aumenta em força e poder, até que toda a terra é iluminada com a sua glória. O percurso do povo que guarda os mandamentos de Deus é para frente, sempre para frente. A mensagem da verdade que levamos deve chegar às nações, línguas e povos. Em breve, será apresentada com um alto clamor, e a terra será iluminada com a sua glória. Estamos a preparar-nos para esse grande derramamento do Espírito de Deus? Temos uma poderosa obra a fazer. A mensagem do terceiro anjo deve ir por toda a terra, e despertar o povo, e chamar a sua atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Outro anjo une a sua voz ao terceiro anjo, e a terra é iluminada com a sua glória. A luz aumenta e brilha em todas as nações da terra. Deve ir como uma luz que está acesa. Será acompanhada de grande poder, até que os seus raios dourados tenham caído sobre cada língua, cada povo e cada nação sobre a face de toda a terra. Deixem que vos pergunte: o que estão a fazer para se prepararem para esta obra? Estão a construir para a eternidade? Devem lembrar-se de que este anjo representa o povo que tem esta mensagem para dar ao mundo. Pertencem a esse povo.
Acreditam realmente que esta obra em que estamos empenhados é, de fato, a mensagem do terceiro anjo? Se sim, então percebem que temos uma poderosa obra a fazer e que deveríamos estar a fazê-la. As casas publicadoras amplamente envolvidas. A obra desse outro anjo que desce do céu com grande poder e que ilumina a terra com a sua glória deve ser realizada, em grande parte, através das nossas casas publicadoras. Deus usa apenas aqueles que procuram e que aceitam todos os raios de luz. É para a alma sedenta que a fonte da água viva está acessível. Deus declara: derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. As almas que, sinceramente, procuram a luz e aceitam com alegria cada raio de iluminação divina que vem da sua santa palavra, somente a essas será dada a luz. É através dessas almas que Deus vai revelar a luz e o poder que iluminarão toda a terra com a sua glória. Deus tem agentes entre os governantes que receberão a mensagem. Vi que alguns têm preconceitos contra os nossos governantes e contra as nossas leis, mas, se não fossem as leis, este mundo estaria numa condição terrível. Deus restringe os nossos governantes, pois o coração de todos está nas suas mãos. Estão definidos limites, para além dos quais não podem ir. Satanás controla muitos dos governantes, mas vi que Deus tem os seus agentes, mesmo entre os governantes. E alguns deles ainda se converterão à verdade. Estão agora a desempenhar o papel que Deus quer que desempenhem. Quando Satanás atua por meio dos seus agentes, fazem-se propostas que, se executadas, impediriam a obra de Deus e produziriam grande mal. Os anjos bons atuam nesses agentes de Deus, para que se oponham a essas propostas com razões fortes, às quais os agentes de Satanás não podem resistir. Uns poucos agentes de Deus terão poder para vencer um grande número de males. Assim, a obra prosseguirá até que a terceira mensagem tenha realizado a sua obra, e, por ocasião do alto clamor do terceiro anjo, esses agentes terão oportunidade de receber a verdade, e alguns deles converter-se-ão, e ficarão firmes com os santos ao longo do tempo de angústia. Quando Jesus deixar o Santíssimo, o seu espírito refreador será retirado dos governantes e do povo. Serão deixados sob o controle de anjos maus. Então, serão feitas, por conselho e orientação de Satanás, leis que, se o tempo não fosse muito abreviado, nenhuma carne se salvaria. A verdade presente em termos claros e diretos. O capítulo 18 de Apocalipse revela a importância de apresentarmos a verdade em termos claros e diretos, com coragem e poder. Não deve haver nenhuma diminuição do tom da verdade, nenhum abafamento da mensagem para este tempo. Satanás concebeu um estado de coisas pelo qual a proclamação da mensagem do terceiro anjo será limitada. Devemos ter cuidado com os seus planos e métodos. A mensagem do terceiro anjo deve fortalecer-se e ser confirmada. Não foi revelado um tempo específico para o derramamento. Não tenho nenhum tempo específico a anunciar sobre quando terá lugar o derramamento do Espírito Santo, quando o poderoso anjo vai descer do céu, e unir-se ao terceiro anjo na terminação do trabalho em favor deste mundo. A minha mensagem é que a nossa única segurança consiste em estarmos preparados para o refrigério celestial, tendo as nossas lâmpadas aparadas e acesas. Cristo disse-nos para vigiarmos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. Vigiai e orai, é a ordem que nos é dada pelo nosso Redentor. Dia após dia, devemos procurar a iluminação do Espírito de Deus, para que possa realizar a sua obra na alma e no caráter. Luz especial pode vir de maneiras inesperadas. Afirmei que iria haver luz especial para o povo de Deus, à medida que se aproximassem das cenas finais da história desta terra. Outro anjo devia descer do céu com uma mensagem, e toda a terra devia ser iluminada com a sua glória. É impossível indicarmos exatamente como é que essa luz adicional há de vir. Pode vir de maneira muito inesperada, uma maneira que não concorde com as ideias que muitos conceberam. Não é, de modo algum, inapropriado ou contrário aos métodos e às ações de Deus enviar luz ao seu povo de maneiras inesperadas. Deus tomará as rédeas usando métodos e meios invulgares. Permitam-me que vos diga que o Senhor vai trabalhar nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planeamento humano.
Haverá entre nós aqueles que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até mesmo que movimentos devem ser feitos quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem que deve ser dada ao mundo. Deus usará métodos e meios pelos quais se verá que ele está a tomar as rédeas nas suas próprias mãos. Os obreiros ficarão surpreendidos com os meios simples que Deus vai usar para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Aqueles que são considerados bons obreiros necessitarão de se aproximar mais de Deus, necessitarão do toque divino. Precisarão de beber mais profunda e continuamente da fonte de água viva, para poderem discernir a obra de Deus em todos os pontos. Os obreiros podem cometer erros, mas devem dar-lhes a oportunidade para corrigir os seus erros, dar-lhes a oportunidade de aprenderem a ser prudentes deixando a obra nas suas mãos. Eventos do Pentecostes repetidos com mais poder. É com um profundo anseio que espero o tempo em que os eventos do Pentecostes se repetirão ainda com maior poder do que naquela ocasião. João diz: Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, como aconteceu na situação do Pentecostes, o povo ouvirá a proclamação da verdade, cada homem na sua própria língua. Deus pode insuflar nova vida em cada alma que sinceramente deseja servi-lo, e pode tocar os lábios com um carvão incandescente tirado do altar, e pode fazer com que se tornem eloquentes no seu louvor. Milhares de vozes serão imbuídas de poder para anunciar as maravilhosas verdades da palavra de Deus. A língua que gagueja será solta e os tímidos serão tornados corajosos para darem testemunho da verdade. Que o Senhor ajude o seu povo a purificar o templo da alma de qualquer mácula e a manter com ele uma conexão tão íntima que possam ser participantes da chuva serôdia quando ela for derramada. E clamou fortemente, com grande voz. A mensagem à Laodiceia prepara o povo de Deus para o alto clamor. Vi que esta mensagem não realizaria a sua obra nos poucos meses. Destina-se a despertar o povo de Deus, a dar-lhes a conhecer os seus erros e a levar a um zeloso arrependimento, para que possam ser favorecidos com a presença de Jesus e preparados para o alto clamor do terceiro anjo. Só os vencedores terão um papel a desempenhar. A mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com a sua glória, mas só os que resistiram à tentação apoiados na força do Todo-Poderoso poderão ter parte na sua proclamação, quando ela se tiver tornado no alto clamor. A mensagem triunfará conosco ou sem nós. O momento preciso acerca do qual o profeta escreveu vai chegar e o poderoso clamor do terceiro anjo será ouvido em toda a terra. A sua glória iluminará o mundo e a mensagem triunfará. Porém, aqueles que não na sua luz não triunfarão com ela. A justiça de Cristo imputada oferece segurança para o tempo do fim. Se querem ficar firmes ao longo do tempo de angústia, têm de conhecer Cristo e de se apropriar do dom da sua justiça, que ele imputa ao pecador arrependido. A mensagem encurtada em justiça. O mundo está a preparar-se para a obra final da mensagem do terceiro anjo. A mensagem deve avançar agora com um poder que não conhece há anos. A mensagem da verdade presente deve ser proclamada por toda parte. Devemos estar motivados para proclamarmos esta mensagem com um alto clamor, como é simbolizado no capítulo 14 de Apocalipse. Existe o perigo de aceitarmos a teoria da verdade sem aceitarmos a grande responsabilidade que ela põe sobre cada receptor. Meus irmãos, mostrem a vossa fé pelas vossas obras. O mundo tem de ser preparado para o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, uma mensagem que Deus declara que será encurtada em justiça. O amor a Cristo e uns aos outros precede o alto clamor. O amor a Cristo, o amor aos nossos irmãos, testificarão perante o mundo de que estivemos com Jesus e de que aprendemos com ele. Então, a mensagem do terceiro anjo chegará a ser um alto clamor e toda a terra será iluminada com a glória do Senhor. A chuva serôdia acompanha o alto clamor. Quando os membros do corpo de Cristo se aproximarem do tempo do seu último conflito, o tempo de angústia de Jacó, crescerão em Cristo, e partilharão grandemente do seu espírito. À medida que a terceira mensagem se avoluma e se torna num alto clamor, e que a obra final é acompanhada de grande poder e glória, o fiel povo de Deus participa dessa glória. É a chuva serôdia que o vivifica e fortalece para passar pelo tempo de angústia. O seu rosto brilhará com a glória da luz que acompanha o terceiro anjo.
Vi que Deus preservará o seu povo, de maneira maravilhosa, durante o tempo de angústia. Nenhuma só oração a pedir o derramamento do Espírito Santo se perde. Quando a mensagem do terceiro anjo avançar com um alto clamor, e toda a terra for iluminada com a sua glória, o Espírito Santo será derramado sobre o seu povo. O tesouro da glória tem estado a acumular-se para esta obra final da mensagem do terceiro anjo. Das promessas que tem subido pedindo o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, nenhuma única se perdeu. Todas as orações têm estado a acumular-se, prontas para transbordarem e derramarem por todo o mundo um rio curador de influência celestial e de luz acumulada. O fruto dos esforços presentes vê-se durante o alto clamor. Devemos preparar-nos para a chuva serôdia. A terra deve ser iluminada com a glória do terceiro anjo, não apenas um pequeno recanto, mas toda a terra. Podem achar que o trabalho que estão a fazer agora está perdido, mas digo-vos que não está perdido. Quando a mensagem avançar com um alto clamor, aqueles que ouvem a verdade agora passarão para frente e trabalharão com grande poder. O alto clamor começou com a revelação da justiça de Cristo. O tempo de prova está mesmo à nossa frente, porque o alto clamor do terceiro anjo já começou com a revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o começo da luz do anjo cuja glória deve encher toda a terra. Porque a tarefa de todos aqueles a quem a mensagem de advertência chegou é exaltar Jesus, apresentá-lo ao mundo como está revelado em tipos, como está encoberto em símbolos, como é manifestado nas revelações dos profetas, como se pode descortinar nas lições dadas aos seus discípulos e nos maravilhosos milagres realizados em favor dos filhos dos homens. Pesquisem as Escrituras, porque são elas que testificam de ele. Os raios do sol da justiça devem iluminar o mundo. Disse o meu guia. Ainda deve brilhar muita luz sobre o mundo vinda da lei de Deus e do Evangelho de justiça. Esta mensagem, no seu verdadeiro caráter e proclamada no Espírito, alcançará tão grande importância como dificilmente sonhaste e iluminará toda a terra com a sua glória. O grande e decisivo tema deve ser levado perante todas as nações, línguas e povos. A obra final da mensagem do terceiro anjo será acompanhada por um poder que enviará raios do sol da justiça por todos os caminhos e veredas da vida, e decisões serão tomadas a favor de Deus, o supremo governador. A sua lei será vista como a norma do seu governo. A mensagem da justiça de Cristo encerra a obra do terceiro anjo. Toda a terra deve ser iluminada com a glória da verdade de Deus. O Senhor não terminará o tempo da graça enquanto a mensagem de advertência não for proclamada de maneira mais distinta. A trombeta deve dar um som certo. A lei de Deus deve ser exaltada, os seus requisitos devem ser apresentados no seu verdadeiro e sagrado caráter, para que o povo possa ser levado a decidir a favor ou contra a verdade. No entanto, o trabalho será encurtado em justiça. A mensagem da justiça de Cristo deve soar de uma extremidade do mundo até a outra. Esta é a glória de Deus que encerra a obra do terceiro anjo. Caiu a grande Babilônia. É repetida a mensagem do segundo anjo. Esta passagem Apocalipse 18, verso 1, 2 e 4, indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que têm estado a introduzir-se nas várias organizações que constituem Babilônia, desde que esta mensagem foi, pela primeira vez, proclamada, no verão de 1844. Descreve-se aqui uma terrível condição do mundo religioso. Cada vez que a verdade for rejeitada, o espírito das pessoas tornar-se-á mais sombrio e o coração mais obstinado, até ficar entrincheirado numa audaciosa incredulidade. Como desafio às advertências feitas por Deus, continuarão a pisar um dos preceitos do Decálogo, até serem levados a perseguir os que o consideram sagrado. Cristo é desprezado com o desdém que é lançado sobre a sua palavra e o seu povo. Como os ensinos do Espiritismo são aceites pelas igrejas, são removidas as restrições impostas ao coração carnal. E seguir uma religião tornar-se-á numa capa para esconder a mais vil iniquidade. A crença nas manifestações espíritas abre a porta aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e, assim, será sentida nas igrejas a influência dos anjos maus. A mesma mensagem.
O revelador diz: Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 18, versos 1 e 2. Esta é a mesma mensagem que foi dada pelo segundo anjo: Caiu Babilônia, porque a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. O que é o vinho? As suas falsas doutrinas. Ela deu ao mundo um falso sábado, em lugar do sábado do quarto mandamento, e tem repetido a mentira que Satanás disse, no princípio, a Eva no Éden, a imortalidade natural da alma. Ela tem espalhado, por toda parte, muitos erros semelhantes, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, verso 9. As mensagens misturam-se todas. Assim, a substância da mensagem do segundo anjo é apresentada de novo ao mundo pelo outro anjo que ilumina a terra com a sua glória. Estas mensagens misturam-se e formam uma só, que deve ser apresentada ao povo nos dias finais da história desta terra. Todo mundo será provado, e todos os que têm estado nas trevas do erro relativamente ao sábado do quarto mandamento entenderão a última mensagem de misericórdia que deve ser dada aos homens. As nações cometem prostituição espiritual. Babilônia é representada com uma taça de vinho na mão, da qual dá a beber a todas as nações. As nações cometem prostituição espiritual ao divorciarem-se de Deus e ao pisarem os seus mandamentos. As igrejas de hoje estão a cumprir a profecia. Deus tem uma contenda com as igrejas de hoje. Elas estão a cumprir a profecia de João. Todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 18, verso 3. Divorciaram-se de Deus ao recusarem receber o seu sinal. Não têm o espírito do verdadeiro povo que guarda os mandamentos de Deus. E, ao darem o seu apoio a um falso sábado, e ao pisarem debaixo dos seus pés o sábado do Senhor, beberam do vinho da ira da sua prostituição. Não é uma mensagem suave, branda. Temos ensinado, temos esperado, que um anjo desça do céu e que a terra seja iluminada com a sua glória. Então, veremos uma adesão de alma semelhante à que foi testemunhada no dia de Pentecostes. Mas este poderoso anjo não vem com uma mensagem suave e branda, mas sim com palavras destinadas a sacudir as profundezas do coração dos homens. Esse anjo é representado a clamar fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, versos 2 e 4. Estamos nós, de fato, como agentes humanos, a cooperar com os instrumentos divinos na proclamação da mensagem deste poderoso anjo que deve iluminar a terra com a sua glória? A Igreja de Deus também deve dar ouvidos à advertência. Darão as igrejas ouvidos à mensagem de Laodiceia? Arrepender-se-ão ou, apesar de a mais solene mensagem de verdade, a mensagem do terceiro anjo, estar a ser proclamada ao mundo, continuarão em pecado? Esta é a última mensagem de misericórdia, o último aviso feito a um mundo caído. Se a Igreja de Deus se tornar morna, não terá o favor de Deus, do mesmo modo que acontece com as igrejas que são representadas como tendo caído e passado a ser morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Sai dela, povo meu! Deus tem um povo em Babilônia. A respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia, declara-se: os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse 18, verso 5. Encheu a medida da sua culpa, e a destruição está prestes a cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia. E, antes da execução dos seus juízos, esses fiéis devem ser convidados a sair, para não serem participantes dos seus pecados e não incorrerem nas suas pragas. Esta é a razão de ser do movimento simbolizado pelo anjo a descer do céu, iluminando a terra com a sua glória, e clamando fortemente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em relação à sua mensagem, ouve-se a chamada:
Sai dela, povo meu. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. A maior parte dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda está em Babilônia. No capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que organizações religiosas estará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Apesar das trevas espirituais e do afastamento de Deus que prevalece nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda está no seu meio. Há, entre eles, muitos que nunca souberam das verdades especiais para este tempo. Muitos estão descontentes com a sua condição atual e anseiam por mais luz. Procuram, em vão, a imagem de Cristo nas igrejas a que estão ligados. À medida que estas igrejas se afastam cada vez mais da verdade e se aliam mais intimamente com o mundo, a diferença entre as duas classes aumentará, resultando, por fim, em separação. Virá o tempo em que os que amam Deus acima de tudo não poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O capítulo 18 de Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se da sua comunhão. Esta mensagem é a última a ser dada ao mundo, e cumprirá a sua obra. Quando os que não acreditam na verdade, mas preferem praticar o mal, segundo Tessalonicenses 2, verso 12, forem deixados para receberem um poderoso engano e para acreditarem numa mentira, a luz da verdade brilhará então sobre todos os corações que estão abertos para receber, e todos os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia responderão ao chamado. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Muitos estão às portas do reino. O Senhor tem os seus representantes em todas as igrejas. A essas pessoas, as decisivas verdades especiais para estes últimos dias não foram apresentadas sob circunstâncias que trouxessem convicção ao coração e à mente. Portanto, ao rejeitarem a luz, elas não cortaram a sua ligação com Deus. Há muitos que têm andado fielmente na luz que brilhou no seu caminho. Anseiam conhecer mais dos caminhos e das obras de Deus. Em todo o mundo, homens e mulheres olham ansiosamente para o céu. Orações, lágrimas e perguntas ascendem de almas que anelam por luz, por graça e pelo Espírito Santo. Muitos estão às portas do reino, esperando apenas ser recolhidos. Não façam condenações radicais. Deus tem joias em todas as igrejas e não devemos fazer condenações radicais do professo mundo religioso, mas, com humildade e amor, apresentem a todos a verdade como é em Jesus. Que os homens vejam piedade e devoção, que vejam semelhança a Jesus no caráter, e serão atraídos para a verdade. Aquele que ama Deus supremamente e o seu próximo como a si mesmo será uma luz para o mundo. Os que conhecem a verdade devem comunicar a mesma. Devem exaltar Jesus, o Redentor do mundo, devem anunciar a palavra de vida. Os juízos não são enviados sem uma advertência. O Deus do céu não enviará os seus juízos enquanto as pessoas não forem advertidas. Ele chama os seus atalaias a darem a advertência de forma decidida e clara. Os seus ministros devem pregar a mensagem de aviso. Os vigias devem dar um som certo à trombeta em mensagens de advertência. Ele não encerrará o tempo da graça enquanto seus sentinelas não tiverem pregado o aviso numa mensagem clara que proclame a sua lei. Esta obra deve ir avante de maneira clara e exaltada. A mensagem do terceiro anjo será abertamente proclamada e a lei de Deus será apresentada ao povo numa mensagem clara. 2 apelos diferentes às igrejas. Quando Jesus começou o seu ministério público, purificou o templo da sua profanação sacrílega. Quase o último ato do seu ministério foi purificar o templo novamente. Do mesmo modo, na última obra para a advertência do mundo, são feitos 2 apelos diferentes às igrejas. A mensagem do segundo anjo e a voz ouvida no céu. Sai dela, povo meu.
Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, verso 4 e 5. Assim como Deus chamou os filhos de Israel para fora do Egito, para que pudessem guardar o seu sábado, também chama o seu povo para fora de Babilônia, para que não adore a besta nem a sua imagem. O homem do pecado, que pensou em mudar os tempos e as leis, exaltou-se acima de Deus ao apresentar ao mundo esse sábado espúrio. O mundo cristão aceitou este filho do papado, embalou e nutriu, desafiando assim Deus, ao remover o seu memorial e estabelecer um sábado rival. Depois de a verdade ser proclamada como testemunho a todas as nações, num tempo em que todos os poderes concebíveis do mal são postos em operação, e em que as mentes são confundidas por muitas vozes que clamam: Eis aqui o Cristo, ei-lo ali. Marcos 13, verso 21, isto é verdade, tenho uma mensagem de Deus, ele enviou-me com grande luz, e são removidos os marcos, e há uma tentativa para demolir os pilares da nossa fé. Então é feito um esforço mais decidido para exaltar o falso sábado e para lançar desprezo sobre o próprio Deus, mediante a substituição do dia que ele abençoou e santificou. Esse falso sábado vai ser imposto por uma lei opressiva. Satanás e os seus anjos estão completamente despertos e intensamente ativos, trabalhando com energia e perseverança por meio de instrumentos humanos para realizar o seu propósito de obliterar o conhecimento de Deus. Enquanto Satanás está a trabalhar com os seus prodígios de mentira, chega o tempo, predito em Apocalipse, em que o poderoso anjo que iluminará a terra com a sua glória vai proclamar a queda de Babilônia e convidar o povo de Deus a abandoná-la. A situação extrema do povo de Deus é a sua oportunidade. O profeta diz: Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Quando é que os seus pecados chegam ao céu? Quando, finalmente, a lei de Deus for anulada por lei. Então, a situação extrema do povo de Deus é a sua oportunidade para mostrar quem é o governador do céu e da terra. Enquanto um poder satânico está a movimentar os elementos de baixo, Deus vai enviar luz e poder ao seu povo, para que a mensagem da verdade possa ser proclamada a todo mundo. Muitos vão responder e avançar para a frente das fileiras. Há muitas almas que sairão das fileiras do mundo, que sairão das igrejas, até mesmo da Igreja Católica, cujo zelo excederá de longe o dos que têm estado prontos a proclamar a verdade até agora. Por esta razão, os trabalhadores da 11ª hora receberão o seu denário. Estes verão aproximar-se a batalha e darão à trombeta o som certo. Quando a crise nos atingir, quando chegar o tempo de calamidade, eles avançarão para frente, revestir-se-ão de toda a armadura de Deus e exaltarão a sua lei, aderirão à fé de Jesus e manterão a causa da liberdade religiosa que os reformadores defenderam com ardor e pela qual sacrificaram a vida. A rapidez das conversões surpreenderá a igreja. Haverá uma acumulação de agentes divinos que se combinarão com os esforços humanos para que possa dar-se o cumprimento da obra pela última vez. A obra será, certamente, abreviada de maneira completamente inesperada. O vento sopra onde quer, e ninguém será capaz de dizer quando é que os movimentos do Espírito de Deus se concretizarão ou em que direção ou através de quem ele se manifestará. Mas não falo as minhas próprias palavras quando digo que passará ao lado dos que tiveram a sua prova e oportunidade, e que não distinguiram a voz de Deus, nem apreciaram os impulsos do seu Espírito. Milhares se converterão à verdade num só dia, os quais, à 11ª hora, veem e reconhecem a verdade e os movimentos do Espírito de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Amós 9, verso 13. As adesões à verdade serão tão rápidas que surpreenderão a igreja. Só o nome de Deus será glorificado. O homem infinito admira-se e adora. Os membros da igreja têm agora o alto privilégio de desempenhar um papel vigoroso como agentes ativos nos instrumentos celestes. Todos os cristãos devem, agora,
tornar-se homens e mulheres de intercessão junto de Deus. Demonstrarão quanto amam Jesus e a alma que ele comprou com o seu próprio sangue. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa, quanto a ela. O dia da ira de Deus é o dia da libertação que ele executa. O dia da ira para os inimigos de Deus é o dia da libertação final para a sua igreja. Deus vingará os seus escolhidos. Virão dias em que os justos serão estimulados a sentir zelo por Deus, devido à abundante iniquidade. Nada, a não ser o poder divino, pode conter a arrogância de Satanás unido aos homens maus, mas, na hora do maior perigo para a igreja, as orações mais fervorosas serão feitas em seu favor pelo fiel remanescente, e Deus vai ouvir e responder precisamente no tempo em que a culpa do transgressor tem alcançado seu auge. Ele fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Serão ciosos da glória de Deus. Serão zelosos em oração e a sua fé fortalecer-se-á cada vez mais. Os crentes triunfarão com a mensagem. A mensagem do terceiro anjo triunfará, e todos os que proclamarem, com o coração e a alma, a mensagem do terceiro anjo triunfarão com ela. O tribunal de Deus reverte os erros praticados contra o povo de Deus. Como foram caluniados, denegridos e perseguidos os santos de Deus em eras passadas. Durante séculos, os seus nomes estiveram cobertos de infâmia. Tudo o que as hostes do inferno podiam fazer foi feito para acumular descrédito sobre eles, como sendo os mais vis dos homens. Mas João, em santa visão, vê os seres humanos fiéis que saem da grande tribulação, ao redor do trono de Deus, vestidos com vestes brancas, e coroados com glória imortal. O que importa que tenham sido considerados a escória da terra? No juízo investigativo, a sua vida e o seu caráter são passados em revista perante Deus, e esse solene tribunal reverte a decisão dos seus inimigos. A sua fidelidade a Deus e a sua palavra fica patente, e as mais elevadas honras do céu são-lhes concedidas como vencedores na luta com o pecado e com Satanás. Deus é sempre uma maioria. Em comparação com os milhões de pessoas no mundo, o povo de Deus será, como tem sido sempre, um pequeno rebanho. Mas se permanecerem na verdade como está revelada na sua palavra, Deus será o seu refúgio. Permanecerão sob o amplo abrigo da onipotência. Deus é sempre a maioria. Quando o som da última trombeta penetrar na prisão dos mortos e os justos saírem triunfantes, exclamando: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, verso 55. Para permanecerem então com Deus, com Cristo, com os anjos e com os leais e fiéis de todos os tempos, os filhos de Deus serão a grande maioria. A mensagem triunfa sobre todos os obstáculos. Se a igreja se revestir com o manto da justiça de Cristo, deixando qualquer aliança com o mundo, raiará para ela o amanhecer de um dia brilhante e glorioso. As promessas que Deus lhe fez serão sempre firmes. Ele fará dela uma excelência eterna, uma alegria de muitas gerações. A verdade, ignorando aqueles que a desprezam e rejeitam, triunfará. Embora às vezes pareça ter abrandado, o seu progresso nunca foi impedido. Quando a mensagem de Deus se defronta com a oposição, ele concede-lhe uma força adicional, para que ela exerça maior influência. Dotada de energia divina, abrirá caminho através das mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. Os propósitos de Deus para a sua igreja terão um cumprimento triunfal. O Senhor deseja ver a obra da mensagem do terceiro anjo levada avante com crescente eficácia. Tal como, em todas as eras, trabalhou para dar vitórias ao seu povo, também neste tempo ele deseja levar a um cumprimento triunfal os seus propósitos para a sua igreja. Ele ordena que os santos avancem unidos, indo de força para maior força, de fé para maior certeza e confiança na verdade e na justiça da sua causa. A rebelião de Satanás é, finalmente, vencida. O objetivo do grande rebelde foi sempre justificar-se e provar que o governo divino era responsável pela rebelião. Para esse fim, aplicou todo o seu poderoso intelecto. Trabalhou deliberada e sistematicamente, e com maravilhoso êxito,
levando vastas multidões a aceitar a sua forma de ver quanto ao grande conflito que há tanto tempo se vem desenvolvendo. Durante milhares de anos, esse chefe conspirador tem apresentado a falsidade em lugar da verdade. Mas agora é chegado o momento em que a rebelião deve ser, finalmente, derrotada, e a história e o caráter de Satanás postos a descoberto. No seu último e grande esforço para destronar Cristo, destruir o seu povo e tomar posse da cidade de Deus, o arqui-enganador foi completamente desmascarado. Os que se tinham unido com ele veem o fracasso completo da sua causa. Os seguidores de Cristo e os anjos leais contemplam a extensão total das suas intrigas contra o governo de Deus. Ele é objeto de uma aversão universal. Todas as questões sobre a verdade e o erro no prolongado conflito foram agora esclarecidas. Os resultados da rebelião, os frutos de se pôr de parte os estatutos divinos, foram colocados à vista de todos os seres criados. Os resultados do governo de Satanás, em com o de Deus, foram apresentados a todo o universo. As próprias obras de Satanás condenaram-no. A sabedoria de Deus, a sua justiça e bondade, estão plenamente reivindicadas. Vê-se que toda a sua ação no grande conflito foi orientada para o bem eterno do seu povo, e a bem de todos os mundos que criou. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Salmo 145, verso 10. A história do pecado permanecerá por toda a eternidade como testemunha de que a existência da lei de Deus está ligada à felicidade de todos os seres por ele criados. À vista de todos os fatos do grande conflito, todo o universo, tanto os que são fiéis, como os rebeldes, de comum acordo declaram: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Um cântico de triunfo enche todo o céu. Quando os filhos de Deus forem revestidos de imortalidade, vê-lo-ão como é. 1 João 3, verso 2. Estarão perante o trono, aceites no amado. Todos os seus pecados foram apagados, removidas todas as suas transgressões. Agora podem olhar para a deslumbrante glória do trono de Deus. Foram participantes dos sofrimentos de Cristo, trabalharam com ele no plano da redenção, e participam com ele da alegria de ver pessoas salvas no reino de Deus, para ali louvarem Deus durante toda a eternidade. Nesse dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando as suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos troféus da sua vitória, os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele entra nas cortes celestiais, acompanhado pelos seus remidos, as testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão.